Seja muito bem-vinda, filha do rei, amada, visionária e corajosa. Mais um encontro da nossa série de 30 lives, 30 áreas que a gente precisa entender, compreender, executar em favor do nosso propósito. Nessa série de dezembrão, faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui firmes e fortes. E hoje não será diferente, com um tema assim, ó, fortíssimo, que eu já quero que você se organize nessa cadeira, pega papel e caneta, porque hoje o ensinamento vai ser assim, ó, muito intenso. Como você já sabe, hoje nós vamos falar sobre a mente, a força da mente, mais especificamente sobre duas formas de nós termos uma mente forte, de nós mulheres termos uma mente forte. Então se organiza que o papo tá muito forte. Eu acredito muito que vão entrar duas pessoas no ano de 2025, que é esse ano que tá chegando aí pra nós, né? Eu, Lira, acredito que vão entrar duas pessoas. Vão entrar a primeira pessoa, na verdade, a primeira pessoa que tá ali preparada, com toda a estrutura, que estudou, que se projetou, que fez planejamento, que se organizou, né, que tem um repertório pra aproveitar o ano novo, e o segundo tipo de pessoa que entra só com a roupa do corpo, esperando o que a vida tem pra trazer pra elas. Eu tô comparando meio que essa vinda, né, essa ideia de 2025, como se fosse uma viagem pra Europa. Sempre vão duas pessoas pra Europa. E aí, quem é mais preparado é quem tá levando um chip internacional, alguns euros na bolsa, um adaptador de tomada, roupas de frio, de calor. Se tiver frio, ainda mais roupas térmicas. Ou seja, essa pessoa que tá indo preparada pra Europa, ela vai aproveitar muito mais, ela vai se projetar muito mais do que a pessoa que chegou só com a roupa do corpo. Eu e você estamos na mesma situação. E no ano de 2025 vão entrar as duas pessoas. A massa da população é o primeiro tipo, que entra, na verdade, o segundo tipo, que entra assim com a roupa do corpo, que vai na expectativa do o que o ano vai nos reservar. E o segundo, e nós estamos aqui em primeiro lugar pra se projetar, pra se organizar. Então a gente tá aprendendo sobre essas 30 áreas, esses 30 lives, esses 30 temas, pra gente conseguir crescer. Hoje é o nosso dia 23 de todos os ensinamentos, então 23 dias seguidos que a gente tá aqui aprendendo, e hoje não vai ser diferente. Então, se você já teve algum conhecimento, recebeu alguma live, alguma coisa que eu já entreguei pra você e sentiu que de fato trouxe algum benefício pra você, já envia essa live, coloca aqui embaixo, compartilhar com pelo menos uma amiga. Envia esse conteúdo pra pelo menos uma amiga que eu sei que vai ser abençoada, que vai receber, que tá precisando daquele chacoalhão de se projetar ainda mais pra ter uma mente forte, ok? Então, como a gente tem feito todos os dias, o que a gente vai fazer aqui hoje também é isso. Uma das metodologias de trabalho que eu uso aqui é identificar o conceito daquela palavra. O que aquela palavra representa, né, naquela situação, o que ela carrega, qual que é o contexto, o sentido que aquela palavra carrega. E hoje não será diferente. A gente vai entender exatamente o contexto da palavra mente. A mente é o conjunto de faculdades que abrangem os fenômenos mentais, como o pensamento, a imaginação, a memória, a sensação e a vontade. É o estado de consciência ou subconsciência humana, está diretamente relacionado ao ato de pensar. A palavra mente vem do latim, que significa mente, que pode ser traduzido como pensar, conhecer, entender ou até medir. Isso é muito lindo, né, na teoria na teoria, né, naquela situação onde a gente imagina, mas na prática, e aí eu pesquisei, eu falei, Google, me dá o significado de, segundo a Bíblia, o que é a mente? A mente, segundo a Bíblia, é o local dos pensamentos, as emoções e as intenções. E é fundamental para entender o comportamento humano e o relacionamento com Deus. Ou seja, quando a gente entende que a nossa mente, ela pode ser o centro de ter relacionamento com Deus, ou pode ser o lugar central para a gente se afastar de Deus, tudo ao nosso redor vai cooperando para que a gente consiga ter mais conexão com Deus, se alimentando certo com relação à nossa mente. Então hoje eu vou te passar duas estratégias, duas maneiras simples e fáceis de você conseguir usar e de você conseguir fazer na sua casa para ter uma mente forte. Então, algumas verdades que a gente precisa entender para entrar no ensinamento. A mente, ela pode ser capacitada para compreender a vontade de Deus. Sim, por mais difícil que seja, né, a gente entender como Deus, em sua infinita bondade e grandeza, vai nos permitir compreender Ele, se a gente se esforçar, é possível, nem que seja uma gotinha por dia, a gente entender como funciona a vida com Deus, a sabedoria, a mentalidade de Deus, como a gente vê em Provérbios, né? Salomão vai trazendo informações para nós em cada provérbio, já te falei isso, quero reforçar.
O livro de Provérbios tem 31 livros, são 51 capítulos, né? Então, cada dia você consegue ler um. Tem meses que tem 30, tem outros meses que tem 31 dias, então cada dia você consegue ler um capítulo e mergulhar em algum versículo, em algum ensinamento básico que tem ali, porque aquilo ali tá revelando pra nossa mente qual que é a mente, qual que é o ensinamento que Deus quer que a gente tenha com relação àquela situação. Segunda coisa é que a busca pela sabedoria é importante para uma mente equilibrada e esclarecida. Então, a mente consegue ser equilibrada e esclarecida quando a gente começa a ir em busca da sabedoria, que é a aplicação do conhecimento. Eu já te falei isso aqui. O conhecimento é você ter a informação na sua cabeça. A sabedoria é executar. Então, você consegue ser uma pessoa com a mentalidade forte quando você pega a sabedoria e coloca em prática. Terceira coisa, que é uma das coisas que a gente precisa entender, é que a sabedoria verdadeira inclui a humildade. Então, isso é um dos pontos importantes da gente entender antes de compreender as duas questões, as duas ações para ter uma mentalidade forte. É que não dá para ter uma mentalidade forte e ser uma pessoa super egoísta, soberba, que acha que a sua verdade é absoluta. Uma das grandes características de pessoas que têm a mentalidade forte é uma pessoa humilde, que não é a pessoa, ai, sou pobre, cego e nu, me dá um dinheiro. Não. É a pessoa que tem essa disponibilidade a aprender, a estar ali com outras pessoas, a ouvir, a entender o que a outra pessoa tem, a se colocar no lugar de outras pessoas. Essa humildade esse é o significado da humildade, né? Não aquela pobreza de espírito, não aquela a baixa valorização, a baixa autoestima, não. É o fato de você entender o que a outra pessoa tá querendo dizer. Por mais nova ou mais velha que ela seja, você compreender o ponto de vista da pessoa, se colocar no lugar. E é uma das coisas muito difíceis da nossa geração, porque a maioria de nós só queremos, e quando a gente para ouvir alguém, é alguém que tem milhões de seguidores que pode nem necessariamente ter algum tipo de sabedoria, pode ter alguma informação, mas aquilo não vai trazer a sabedoria que a gente precisa. Então, a humildade, ela tá conectada com essa mentalidade forte. Outra informação importante pra gente registrar é que a renovação da mente é necessária para compreender a vontade de Deus. Então, o que é a renovação da mente? É todos os dias se alimentar de coisas novas envolvendo a palavra de Deus. Então, não dá para você ler um versículo há um ano atrás e ficar com aquele versículo, decorar aquele versículo e achar que aquilo vai renovar a sua mente. Você precisa estar diariamente em contato com aquele versículo, entender o contexto, entender outros versículos, associar a sua caminhada na vida com outras informações que vão fortalecer aquilo que você carrega e aquilo que você quer fazer diante de Deus. Outra coisa, os pensamentos influenciam nas ações. Esse é fundamental da gente entender. A Bíblia diz que assim como você pensa em sua alma, assim você é. Isso significa que o ou de existir, é o que você faz, é o que você executa. A gente tem uma aula só falando de integridade aqui em cima, então clica aqui que você vai ser direcionado pra lá. Por quê? Porque a aula de integridade é o alinhamento daquilo que você pensa com o que você fala, com o que você faz. Se você está fazendo qualquer coisa contrária a isso, você não está sendo uma pessoa íntegra e essa sua falta de integridade vai gerar, sim, ações negativas que vão atrair coisas ruins para sua vida, ok? Então, finalizo esse ensinamento com o Espírito Santo pode ficar conosco se a nossa mente e o nosso corpo forem puros. Ou seja, a gente só consegue ter o acesso do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, que é o Santo Espírito, né? Que é aquele que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou aqui, o Consolador, o Eterno, aquele que vem para limpar o nosso coração, se nós, por escolhas próprias, no que tiver ao nosso alcance, a gente ser puro, a gente buscar melhorar a cada dia. Então, o que isso significa? Que você vai se alimentar de coisas boas, você vai ouvir coisas boas, você vai andar com pessoas de bem, vai ouvir pessoas de bem e não o contrário. Quando você faz o contrário, você está fechando a porta do Espírito Santo na sua vida. E se você fecha a torneira limpa do seu coração, você pode ter certeza que a torneira suja vai invadir o seu coração, vai te projetar para ações que vão escandalizar outras pessoas, vão fazer outras pessoas cair, vão ferir a integridade de outras pessoas, e quando você vê, você virou tão rotineiro aquela sua ação, que aquilo é um indício de que você não é uma pessoa que tem uma mentalidade forte, pelo contrário, tem uma mentalidade imatura, fraca, e está deixando com que essa instabilidade, essa imaturidade seja fluida na vida das outras pessoas, ok? Diante desses ensinamentos, já pega papel e caneta, porque agora a gente vai começar com duas estratégias fortíssimas para você conseguir ter uma mentalidade forte, para que nós mulheres, principalmente nós mulheres que temos escolhido colocar Cristo como um estilo de vida diário, precisamos entender. Primeira coisa é entender que as batalhas internas que nós temos sofridos não devem ser ignoradas. Com a famosa frase da música "Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela". Ou seja, a gente vê muitas mulheres, eu trabalho com mulheres já faz alguns
anos, como mentora de desenvolvimento, como consultora de imagem, tanto também no marketing, né, assessora de marketing de muitas mulheres, eu já identifiquei que nós mulheres temos essa intensa dificuldade de entender que muitas coisas que nós fazemos não é o melhor para nós, mas são hábitos que a gente acostumou, que a gente entrou naquela zona correta de conforto, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas aquela zona de tudo aquilo que é dentro da minha bolha, dentro do que é estável para mim, que não vai me levar a ser melhor, mas eu tô tão acostumada que aquilo é o que eu gosto de fazer, que eu não consigo me confrontar para crescer. Primeira coisa para você ter uma mentalidade forte é se confrontar diariamente do porquê você está fazendo aquelas coisas. Às vezes você está fazendo tão no automático, tomando tanta consciência de automático daquilo ali. Não, eu faço assim mesmo. Por que você faz assim? Ué, não sei. Existe uma história muito engraçada de alguém que a pessoa fala assim, uma avó fala pra mãe assim, ó, quando você for cozinhar esse frango, você tem que cortar, quebrar ele no meio, destroçar ele, pra colocar ele na panela pra cozinhar. Ok, a avó fazia assim, a avó ensinou pra mãe. A mãe quebrava e quebrou sempre o frango. Aí ensinou pra filha. E a filha ensinou. Quando chegou a neta, eles sempre ensinaram essa cultura. Você tem que quebrar o frango no meio pra poder cozinhar ele. Aí a neta perguntou assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Aí nenhuma das 4 soube responder. Ué, pra caber na panela. Aí a menina perguntou, mas por que a gente não compra uma panela maior? É exatamente assim que eu e você precisamos enxergar a vida. Por que a gente faz aquilo? Às vezes a gente tá querendo caber em situações, em ações que nós mesmos tomamos na vida, sendo que na verdade a gente precisa mudar, comprar uma panela diferente, mudar a perspectiva para fazer de fato o nosso caminho nos levar para um novo lugar. Então, essa primeira estratégia fundamental para você ter uma mentalidade forte, para eu e você sermos mulheres que têm a mentalidade forte, é se questionar do porquê você está fazendo isso, do porquê você está tomando essas decisões, do porquê você está se direcionando a agir em favor daquilo. Tem algum motivo? Qual que é a base? Eu sempre costumo brincar. Eu tava atendendo uma cliente de análise de cor esses dias, e aí eu explico a diferença entre os 2 métodos que existem para fazer a análise de cor. E eu explico que o método que eu uso, ele tem base, ele é fundamentado, ele tem neurociência, ele tem psicologia, ele não é uma coisa criada da cabeça de alguém e a pessoa foi lá e executou. Porque eu, Lira, sou uma pessoa que eu não gosto de coisas que não tem base. Então, quando a gente fala da primeira estratégia para ter uma mentalidade forte, a gente tá falando que muitas vezes o seu conceito de forte é uma panela pequena para quebrar o frango no meio. Às vezes a força que você precisa ter vai ter que ser de comprar uma panela maior para caber a intensidade de coisas que você vai ter que fazer, cozinhar e preparar para entregar para o mundo. Então, essa primeira estratégia da mentalidade é isso. E aí eu quero trazer um assunto que eu anotei muito assim, ó. Isso significa que se você quer ser uma mulher forte, corajosa, decidida, filha do rei, amada, precisa combater os seus pensamentos e aquilo que eles têm dito de mentira pra você mesma. Porque ninguém nunca se questionou que poderia ser um equívoco a gente quebrar aquele frango no meio pra caber na panela, porque nós temos esse malefício, é um costume da nossa geração e da nossa sociedade de aceitar os pensamentos como se eles fossem uma verdade absoluta. Quando se eu tenho um pensamento que é uma mentira sobre mim, sobre as minhas realidades, eu tenho total autonomia de combatê-los. E como a gente faz isso? Que eu gosto, né, de ser, o meu esposo, ele sempre fala isso, ensina, mas coloca uma tarefa pra elas. O que a gente faz? A gente aplica o entendimento, então você entendeu que muitas vezes a sua mentalidade vai mentir pra você, a sua mentalidade vai te obrigar a se diminuir pra caber nas situações. E como que você combate, como que você luta contra isso pra ter uma mentalidade forte? Você vai colocar novas informações na sua mente pra combater, pra lutar com relação àquilo. Então, o que eu quero que você mude, por exemplo, nesse primeiro ponto é primordial a gente ser uma mulher que entende que a nossa maior força e o maior segredo para ter uma mentalidade forte nessa primeira questão é a substituição. Então, a gente precisa mudar os nossos pensamentos da mente caída, do exemplo. Você fez isso errado, você não presta. Você é um inútil, tá vendo? Você é uma fracassada mesmo, olha aí. Isso é impossível, para de ficar tentando fazer isso, que vai ser impossível você bater essa meta, você fechar esse X preço, você alcançar essa venda. Não, esquece, aí é tudo um absurdo. E tá tudo acabado. Por que você vai tentar isso? De novo você vai tentar isso? Ou, nossa, ninguém conseguiu, você acha que você vai conseguir? Ou seja, diante dessas informações mentirosas que a nossa mente quer nos enfiar goela abaixo, a gente tem por autonomia, combater isso, arrancando essa informação da nossa boca e colocando, eu posso. Com a força que Deus me dá, eu posso vencer qualquer circunstância. O Senhor me criou a sua imagem e semelhança. Isso significa que se o Senhor repetiu imagem e semelhança, não é que eu sou parecida com você, Senhor, só no meu cabelo, na minha beleza estética, mas na semelhança do comportamento. Isso significa que o meu pensar,
O meu falar, o meu agir tem que estar conectado com o Senhor. E o Senhor não tem pensamentos de ruim sobre o Senhor mesmo. Deus não é um Deus que pensa coisas ruins sobre ele mesmo. Ele provavelmente, a gente conhecendo as escrituras, sabe que ele sempre pensa o melhor, tanto para os seus filhos quanto para o que ele tem para fazer nas nossas vidas. E Jeremias 29:11 fala exatamente isso. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, de te dar um futuro cheio de esperança. Tudo isso que eu tô te falando aqui é o que o livro milenar, a Bíblia Sagrada, nos instrui, nos ensina. Ou seja, quando você substitui as coisas sem base do seu pensamento, que é um pensamento volátil, com as escrituras, que é um ensinamento que tem mais de 5.000 anos, que é base para todos os países do mundo, usa os 10 mandamentos de Moisés como lei, como verdade, como base para fazer, né, os regimentos, as leis, as questões, todas as questões jurídicas do país, todos os países usam essas informações, então tem alguma base, tem algum fundamento, a voz de Deus que foi falada através de Moisés, e aquilo ensinou: não vai matar, não vai roubar. Se fizer alguma coisa contra isso, vai ser preso, vai ter as suas consequências. Ou seja, eu e você também precisamos entender que as escrituras não são apenas livros de histórias que contam a realidade de profetas maravilhosos, que são como eu e você, de carne e osso, que fizeram coisas grandes, mas que também vão influenciar as nossas ações e principalmente nesse nosso ensino de hoje, a nossa mentalidade, que está conectado com o nosso agir, o nosso falar, o nosso realizar, ok? Segundo ensinamento importantíssimo de nós entendermos para prosseguir para o nosso final do nosso encontro de hoje, que hoje vai ser um devocional Doses de Coragem rápido, é entendermos que uma forma simples da gente ter uma mente forte é encher a nossa mente com tudo que for bom, que for amável, que for honesto. Isso significa que a Bíblia diz assim, ó: meus amados irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, que merece elogios, com tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ou seja, tudo aquilo que for contra isso, que for sujeira, que for fofoca, que for mentira, que for pornografia, que for extremas coisas sexuais, brutalidade, violência, ignorância, tudo isso, grosseria, que você se alimentar tanto através dos seus olhos. A Bíblia diz isso, que os olhos são a janela da alma, ou seja, tudo aquilo que você se alimenta, coloca pra dentro do seu organismo, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, do contato que você tem, dos ambientes que você frequenta, está definindo como vão ser as suas ações, mesmo que subliminarmente, mesmo que inconsciente, você vai tomar ações em favor daquilo que você tem se alimentado. Eu já falei isso pra você e eu quero fortalecer. A nossa mente não tem a noção daquilo que é fictício, daquilo que é só pra se distrair, entretenimento, ou aquilo que de fato é a realidade. Então, quando você conecta a sua mente com entretenimento, com coisas assim, que vão te distrair, que vão só passar seu tempo pra poder desanuviar, e não tem nada de bom, não tem nada que ofereça algum ensinamento, não esteja conectado com seus valores. Não, sou uma pessoa super gente boa e tal, mas aí quando eu vou assistir alguma coisa, eu gosto de um terror, eu gosto de sabe, uma coisa maluca, a sua mente, ela não tem a noção de que aquilo é só fictício, que aquilo é só uma realidade. Uma prova viva disso é que quando as novelas têm aquelas vilãs, tipo a Carminha da Avenida Brasil, eu já falei isso pra você, quando a Carminha, que é a protagonista, começou a ir pra vida e acabou a novela, né, e ela começou a ir pros lugares, pros restaurantes, pro shopping, ela era xingada, as pessoas tratavam ela mal, porque as pessoas, na realidade, né, o ser humano, ele não tem a noção de que aquilo era só uma novela, ela é uma atriz e ela tá interpretando. Nós não temos essa função no nosso cérebro, e graças a Deus por isso, porque aí nós temos a obrigação de nos nutrir de coisas boas que vão nos alimentar, como a Bíblia diz, ó, o que é bom, o que é próspero, o que é digno, o que é correto, o que é puro, o que é agradável, o que é decente. Então, eu e você temos essa obrigação. Então, não peque por falta de conhecimento. Se você tá aqui, você tá tendo a consciência de que tudo aquilo que você se alimentar, que você colocar pra dentro, que você ouvir, que você der play no seu Spotify, vai alimentar o seu coração e, consequentemente, se tornar uma ação, determinando quem você é. Então, se você escuta músicas, e aqui vem a nossa segunda estratégia pra ter uma mentalidade forte. Crie, e eu costumo brincar, não tem outra dica, não tem hack, não tem técnica secreta. O que você precisa fazer é enfrentar as suas batalhas nos estímulos, nas frações de segundos que você tem no dia a dia. Se num dia de 24 horas você tem 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, são nesses segundos e nesses minutos que você vai ter que escolher sempre alimentar a sua mente e o seu coração de coisas que vão te influenciar. E eu vou te dar um exemplo bem simples para a gente finalizar esse segundo
ensinamento, encerrar o nosso encontro, é quando eu estou lavando louça. Eu sempre opto por colocar um fone de ouvido e escutar uma pregação enquanto eu tô lavando louça, e aí já emendo às vezes no fazer um almoço, ou a janta, ou o café da tarde, enfim. E aí eu já aproveito e faço, né, lavar louça e faço as duas coisas. Diante disso, porque parece que a gente come o dia todo, né, o ser humano. Mas diante disso, eu comecei a fazer um teste comigo mesma. Eu falei, eu não vou, as últimas vezes, esses últimos 3 dias, eu falei, eu não vou colocar nenhum estímulo no meu ouvido que me alimente positivamente. Então, uma pregação, eu já chorei em cima da bucha, já derramei detergente no meu pé porque eu tava chorando, emocionada, por causa de ensinamentos que as pregações das pessoas me tocavam enquanto eu lavava a louça. Mas também o contrário já aconteceu, e mais recentemente, de eu não ouvir nada no meu fone, nem nada no exterior, só ficar em silêncio e lavando a louça. Quando eu comecei a reparar os meus pensamentos, porque aquela pessoa fez isso pra você, porque aquela pessoa não fez isso pra você, porque ela falou que ia fazer, não sei o quê, ou seja, a minha mente, por natureza, só fica me obrigando a ter pensamentos ruins, a ter informações ruins, a julgar pessoas, a lembrar de situações negativas. Dificilmente eu tô lavando a louça, ai, nossa, hoje, o dia tal aconteceu da pessoa me dar um negócio. Não, eu só lembro de coisas ruins e aquilo vai me dando uma raiva. Essa louça, tá vendo? Ó, tô esfregando esse negócio, estragando minha unha. Ó, a bucha. Ó, essa bucha que não presta. Ou seja, eu comecei a ver que o ambiente ao meu redor, eu só reparava nas coisas ruins porque o estímulo que eu estava colocando pra dentro era zero, nenhum, ou no caso, se eu ainda estivesse escutando uma música do vizinho, ou eu mesmo, por alguma loucura, colocar alguma música que não está coordenando com os meus valores, que é uma coisa muito difícil de eu fazer. Mas o que eu te digo é, tudo aquilo que você se alimenta, que você põe principalmente pra dentro dos seus ouvidos e dos seus olhos, vão definir muito como vão ser as ações, e principalmente o seu olhar diante das coisas. Então, lavar louça é uma coisa que natural, que todo ser humano faz, sendo do mais rico ao mais pobre. Ah, os mais ricos podem não fazer porque vai colocar na máquina de lavar louça. Tudo bem, uma vez ou outra vai ter que lavar um copo, não tem jeito. Então, diante disso, uma situação que deveria ser gratidão pela água, pela louça, por eu ter me alimentado, por eu ter tido condições de alimentar minha família, quando a gente tá ouvindo um estímulo positivo, porque quando eu tô ouvindo um estímulo, uma pregação no meu fone, lavando a louça, eu não consigo, juro, eu posso tentar reclamar daquela louça, mas eu começo, me vir uma gratidão, não, Deus, eu vou terminar aqui, porque aí, e aquilo começa a encher meu coração, e eu juro pra você, ninguém me contou, eu já fui de chorar, de começar a falar em línguas em cima da louça de uma pregação de um louvor que eu estava ouvindo, e o contrário também é verdade, a raiva de ter que lavar uma louça que eu poderia ter delegado, ou alguém poderia ter me ajudado, veio porque eu não estava recebendo nenhum estímulo. E a nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia diz isso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, por natureza humana, o nosso coração, a nossa mente nunca vai querer por sua própria consciência o que é melhor, o que é bom. Ai, eu acordei com uma vontade de trabalhar hoje, lavar uma pia de louça, de abençoar umas 40 pessoas. Não. O que a gente precisa fazer? Lutar contra os estímulos negativos no trânsito, de reclamar e instalar novas informações na nossa mente para que a gente seja grato, para que a gente seja digno, como diz aqui, ó, para que a gente seja verdadeiro, correto, puro, agradável e decente. Então tem que lutar contra a natureza humana. A gente tem que escolher encher a nossa mente com tudo isso, ok? Então, não existe, volto a dizer, não existe outra dica, hack, técnica secreta. Se você está mantendo a sua mente cheia de coisas boas, as consequências serão você ter ações de coisas boas. Mas se o contrário também é verdade, se você só enche a sua mente de filmes de terror, de filmes de assassinato, você só escuta músicas que vão te deixar violenta, ignorante, grossa, estúpida, naturalmente você vai achar que essa é a melhor maneira de você lidar com o mundo e vai fazer com que todo mundo engula goela abaixo os seus pensamentos, ok? Então tome muito cuidado. E eu quero finalizar o nosso encontro de hoje, como eu falei, é mais rápido mesmo, com um ensinamento que tá num livro que eu amo muito, que é O Poder da Esposa que Ora, da Storm, que diz assim: depressão, amargura, ira, medo, rejeição, desesperança, solidão, rebelião, tentação, maldade, todas essas outras doenças começam na mente. Essas coisas podem controlar a sua vida, a não ser que você controle primeiro a sua mente. É por isso que Deus nos ensina a não aceitar como verdade tudo o que a gente pensa. E estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde, que anda por caminhos que não são bons, seguindo seus próprios ensinamentos ou seus próprios pensamentos, em Isaías 65:2. Deus quer que a gente compartilhe os seus pensamentos. Nós, os que cremos, porém temos a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios 2:16. Ou seja,
Quando nós nos conectamos a Cristo, tendo Cristo como um estilo de vida, como eu já te falei, não é uma religião, não é uma igreja específica, é colocando Cristo como um estilo de vida, a gente tem que tomar por consciência essas ações, a gente tem que tomar por verdade absoluta esses pensamentos de coisas boas, esses estímulos bons que nós temos por escolha colocar na nossa mente e no nosso coração. Ok? Feche os seus olhos onde você está, a gente vai fazer uma oração para encerrar, para que esses dois ensinamentos simples, diretos, ouvir louvor, se alimentar da palavra de Deus, de conhecimento, tá malhando, tá fazendo algum exercício físico, vai optar por escutar músicas que vão te edificar, e não senta, não sei o que, mas é pra me estimular a fazer exercício. Tem músicas positivas que não vão te estimular, além de fazer exercício, também te dá vontade de fazer coisas erradas, sexo antes do casamento, ter relações sexuais com homens que vão te trazer só maldição pra sua vida, e tantas outras coisas que a gente sabe, que a gente tem consciência e faz conscientemente, mas o que eu quero te dizer é, você não tem licença poética mais para entrar no ano de 2025 tomando as decisões que vão te atrair coisas ruins, maldições para sua vida, porque é isso, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ok? Senhor, obrigada, Pai. Obrigado por esses minutos que nós tivemos aqui diante da tua presença. Obrigado por esses ensinamentos que são simples, diretos, mas a tua palavra é assim. Não tem meio termo, não é sim ou não, ou talvez é sim, sim e não, não. Ou nós tomamos uma posição diante do Senhor daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer se projetar e agir em favor do seu propósito em nós, para termos uma mente forte e termos consequências, frutos disso, ou a gente vai colher só frutos podres de coisas podres que a gente, por escolha própria, coloca na nossa mente, através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das amizades que a gente tem, dos lugares, dos ambientes que a gente vai. E como nós estamos nessa série buscando sermos mulheres que se projetam para um 2025 incrível, e nós não aceitamos esses ensinamentos terríveis que o mundo quer colocar no nosso coração, que a gente é livre, que a gente pode fazer tudo, que a gente tem a liberdade de se alimentar de tudo, que nada tem a ver, não, pelo contrário, nós entendemos que aquilo que é ruim, que mesmo que seja da nossa natureza, dos nossos temperamentos, dos nossos comportamentos, que sejam culturais, que as nossas famílias, né, tenham nos ensinado a fazer comida na panela pequena, nós hoje expandimos a nossa panela para caber, pra gente não precisar ficar quebrando os nossos frangos, entre aspas, por aí, para caber nos lugares, para caber nos ambientes. Nós seremos alguém que transborda a tua presença, e quem quiser conhecer a ti, a entender sobre os seus princípios, sobre os seus valores, através das nossas vidas, a nossa panela vai estar cheia para oferecer para as outras pessoas. Então é isso que nós queremos, Pai. Enche os nossos corações, façam com que essa palavra seja germinada no íntimo, no profundo dos nossos corações, que esses dois ensinamentos sobre como ter uma mente forte, uma mentalidade de uma mulher que agrada o seu coração, que a força não seja um requisito apenas externo, mas na nossa mente venha a ser fluido cada dia mais na nossa vida e no nosso coração, nos microsegundos do nosso dia. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? É forte, hein? O ensinamento de hoje foi forte. Se fez sentido pra você, como eu te falei, se você chegou até o final desse vídeo, fez sentido pra você, aprendeu alguma coisa, legal, vou executar, já tira um print desse nosso encontro de hoje, compartilha lá nos seus stories, fala, nosso ensinamento de hoje foi fortíssimo, hoje eu aprendi a ser uma mulher com a mentalidade forte. Compartilha com outras mulheres, porque eu sempre falo isso, Jesus morreu numa cruz para que a gente tivesse vida e vida cheia. Não, a Bíblia não nos diz cheia, nos diz em abundância, para que vocês tenham vida e vida em abundância. A abundância está sujeito a isso. A gente ter tanto que vai transbordar o nosso copo. Eu sempre faço o exemplo do copo. Nosso copo vai transbordar, que nós vamos ter por obrigação colocar outros copos pra gente ir abençoando outras pessoas. Esse é o princípio da abundância. Se você hoje não consegue, com a sua própria boca, abençoar as pessoas numa estrutura, iluminação, vídeo, câmera, igual eu tô fazendo aqui, você tem essa chance de poder compartilhar esse ensinamento aí por apenas um clique, às vezes dois, né? Compartilhar e a carinha da pessoa, pronto. Ela vai receber o ensinamento e vai ser fortíssimo. Você é um canal na vida das pessoas e também na minha vida. Ó, vai abençoar duas pessoas com um clique só. Deus abençoe a sua e eu te espero amanhã com mais um ensinamento fortíssimo sobre essas 30 áreas pra gente projetar um 2025 incrível. Beijo no seu coração.